Boa. Elias, indo um pouquinho para a política, assim, a gente sabe que o PCdoB, assim como o PDT, né, somente agora através do Ciro Gomes, defendem um projeto nacional de desenvolvimento, né? Ambos defendem seu programa, né? E assim, eu queria que você pudesse, assim, antes da gente falar da rodada, tal, para a gente voltar para o assunto do futebol, você falasse, você conseguisse exemplificar aí as semelhanças e diferenças do projeto nacional do PCdoB com o do PDT? Cara, eu acho primeiro que nós, por exemplo, nós chegamos à conclusão de que o projeto nacional é o caminho brasileiro ao socialismo, primeiro a partir do movimento comunista internacional, ou seja, se vocês forem perceber que todas as revoluções do século XX, ou seja, os países que fizeram revoluções nacionais. Não foram revoluções socialistas, vamos dizer assim, propriamente dita, né? Foram revoluções nacionais. O que acontece, por exemplo, no caso chinês, que eu sempre costumo dizer, e na Rússia também cabe isso, é que, por exemplo, na Alemanha o Bismarck conseguiu fazer as coisas acontecerem, transformar a Alemanha em uma potência capitalista. No Brasil, o Getúlio conseguiu isso. E agora, em alguns lugares, as coisas não aconteceram dessa forma. Então, na China, o Chiang Kai-shek não conseguiu unificar a China e transformar a China em um país desenvolvido. Então, acabou com o Partido Comunista se transformando, vamos dizer assim, no caudatário da herança da necessidade histórica de um projeto nacional de desenvolvimento. Né? Então, a China, por exemplo, onde não teve Getúlio, Bismarck, quem acabou pegando essa tarefa histórica foi o Partido Comunista. O Kerensky na Rússia é a mesma coisa, foi incapaz de parar a guerra com a Alemanha, quem teve que fazer isso foi o Partido Comunista, o Partido Bolchevique. Né? Então, são projetos. A China, por exemplo, o Mao Tse-tung dizia que somente o socialismo poderia salvar a China. E qual que é a profundidade dessa frase? É que o capitalismo foi negado à China. Ou seja, o Japão invade a China, ele incorpora todas as cadeias produtivas chinesas, eles institucionalizam o mercado chinês a produtos japoneses, vamos dizer assim, acaba com a incipiente industrialização chinesa, né? A Inglaterra fez a guerra do ópio, ou seja, o capitalismo foi negado à China. Então, o único caminho para o desenvolvimento econômico de um país como a China era o socialismo. Ou seja, o caminho, o socialismo, Mari, não sei se você concorda comigo, ele acabou se transformando no caminho forçoso para o desenvolvimento na com certeza. Na periferia. A China passou de um partido de um país feudal para um país industrializado em bem menos tempo do que a gente aqui no Brasil e do que várias potências. Então, tem esse lado, ou seja, nós temos convicção de que o Brasil o nosso próximo passo civilizacional, primeiro foi a independência, depois teve a Revolução de 30, ou seja, o próximo passo civilizacional brasileiro, que o Brasil vai ter que dar, vamos dizer assim, segundo o PCdoB, é um passo civilizacional que una a maioria do povo brasileiro em torno de projeto nacional de desenvolvimento. E a depender do acúmulo de força que isso tiver, pode dar em socialismo, até porque você vai gerar tensões com o imperialismo, e essas tensões podem nos levar, vamos dizer assim, a uma formação econômica superior, ou seja, existe um alcance que é estratégico, que é o socialismo, ou seja, o projeto nacional como um meio para isso, e uma questão mais histórica do Brasil, né? Ou seja, o Brasil, as nossas revoluções, elas são meias revoluções, né? Ou seja, o Getúlio Vargas, ele representa um latifúndio, vamos dizer assim, voltado ao mercado interno brasileiro, né? Ou seja, diferente da Argentina que não consegue fazer a sua revolução industrial, porque eles preferiram ficar com a Inglaterra, o Getúlio rompe com a Inglaterra, né? Então, existem, assim, questões da história do Brasil, por exemplo, que é muito do Brasil, né? Ou seja, o Getúlio, ele é um revolucionário, né? As pessoas podem colocar senões e tal, mas ele foi um revolucionário. E não sei se vocês sabem dessa história também. Isso está documentado, mas quem me disse é um cara que é um brasilianista chinês. O Getúlio, ele se matou, ele se suicidou, aquela coisa toda que vocês sabem, né? Naquele ato heróico, né? E foi falar para Mao Tse-tung: Mao, o Getúlio Vargas se suicidou. Ele, na hora, respondeu o seguinte, falou, não, ele não se suicidou, ele foi assassinado pelo imperialismo norte-americano, né? Isso é uma coisa que demonstra a sagacidade política do Mao Tse-tung, ou seja, enquanto os comunistas do Brasil eram oposição ao Getúlio, tanto é que a sede do Partido Comunista foi destruída pelo povo durante aquele processo todo, o Mao Tse-tung sabia o que estava acontecendo.
O Rangel, que é um economista que eu sou, é o economista que eu mais, que é a minha grande inspiração intelectual, ele estava na CEPAL, fazendo um curso de economia de projeto na CEPAL. E ele conta uma história, Solon, Ricardo e Mari. Ele fala o seguinte: eu estava numa sala de aula, aí entra um capitão do exército americano lá, avisando que o Getúlio Vargas morreu. E avisou dando risada, assim, com um ar de puta que pariu, o inimigo nosso morreu, né? Ele falou: até aquele momento eu era anti-getulista e passei a ser getulista naquele momento. Ou seja, quando você percebe o imperialismo como algo, como que eu posso dizer assim? Ele é um conceito que define o século XX, o imperialismo, né? Quando você percebe a centralidade disso, evidentemente que você vai observar o Getúlio Vargas como revolucionário, e não como reacionário, como conservador, como ditador, como a maioria das pessoas, até do nosso campo, percebem, né? Sim. Eu, pessoalmente, vejo dessa forma, né? Até porque eu chego no marxismo pelo nacionalismo, né? Meu caminho é diferente da maioria das pessoas que chegam no socialismo por uma questão de luta por justiça social e tal, nada contra que tem essa trajetória. Mas a minha trajetória foi pelo nacional, por causa do meu pai. Meu pai era um libanês que chorava ouvindo o hino nacional brasileiro. Então, eu aprendi a amar o Brasil loucamente com meu pai, que era um libanês. E a partir de um certo momento da minha vida, eu fui perceber que a portadora da bandeira do Brasil era a esquerda, não a direita. Sim. Né? Então, eu acabei entrando no PCdoB por causa disso, até porque a minha aproximação com o marxismo também me levou a isso, né? Mas eu tenho falando do PDT em específico, né? Eu tenho profunda simpatia pelo PDT, assim. Eu acho que uma federação partidária dos meus sonhos, infelizmente vai ser impossível isso no atual momento, é uma federação que consiga juntar no seu as forças patrióticas e desenvolvimentistas e que pense numa estratégia socializante para o Brasil. E acho que existem dois partidos que têm essa característica, né? Que é o PCdoB e o PDT, né? Exatamente. Que são nacionalistas, que são desenvolvimentistas e trabalham como estratégia socializante com o Brasil, né?